causa de um livro, eu tô regravando todo esse vídeo. Tudo bem, porque esse é o vídeo de favoritos de 2022, então tudo bem. Oi, gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se seja de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje o vídeo vai ser muito longo e vocês vão ter que lidar com isso. A gente vai falar aqui de tudo que aconteceu no meu ano, sobre os meus favoritos, e filmes, e séries, e músicas, e livros, e afins. E, assim, honestamente, 2022 foi um ano de tanta coisa acontecendo na minha vida. Teve, tipo, muita coisa boa, teve muita coisa boa. Também não tiveram coisas não tão boas, mas o sentimento que eu tô tendo, concluindo 2022, é um sentimento bom, é um sentimento doce, é um sentimento feliz. Então acho que pra mim é isso que vale, sabe? Eu fiz uma lista no Notion, por isso que eu vou ficar olhando pra cá enquanto já falando, porque eu preciso me guiar, porque é muita coisa. Sobre momentos especiais, já entrando um pouco na questão pessoal de Ana Caru, eu tive alguns momentos importantes pra mim e foram vários ciclos se fechando. Nesse ano, eu finalmente pude fazer minha formatura. Eu sou graduada em Publicidade e Propaganda. Na verdade, eu sou graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Mas enfim, finalmente pude fazer minha formatura, que era pra eu ter me formado... era pra eu ter me formado em 2020, só que como teve pandemia e afins, a festa, de fato, o baile de formatura ficou pra esse ano. E eu pude fazer, e foi especial rever o pessoal, foi muito gostoso poder aproveitar a minha conquista, vamos dizer assim. Foi muito gostoso, foi uma festa muito gostosa, eu me senti belíssima no vestido que eu tava. Mas enfim, foi um dia muito feliz. Segunda coisa muito importante que aconteceu na minha vida, que assim, pode parecer meio banal, mas eu passei por altos perrengues nesse ponto específico da minha vida, que eu finalmente tirei minha CNH. Não quer dizer que eu tô dirigindo agora, mas eu tirei minha CNH. Então, assim, um peso saiu das minhas costas, porque eu tive um perrengue gigantesco em relação a isso há um tempo atrás. Então, poder concluir também essa fase é outra porta se fechando de coisa que eu tinha que fazer e não tenho mais o que fazer, sabe? Então, paz e amor. O próximo foi uma coisa que, tipo assim, eu não tinha vontade até eu experimentar. Isso é muito estranho. Mas eu aprendi a tocar o ukulele. Pra quem não sabe, eu já toco alguns instrumentos e aprender o ukulele foi meio que um extra, sabe? Porque como eu já tinha um conhecimento básico de nota e tal, por saber tocar violão e afins, pra mim foi muito tranquilo. E aí teve uma promoção surtada na Amazon com um ukulele lá, tava em oferta. E eu falei, ai, quer saber? Já que estamos aqui, então tudo bem. Próxima coisa também muito importante que eu acho que foi minha mudança. Eu tô morando sozinha, tô vivendo por conta. Vivo com medo constante, sim! Mas foi uma coisa que eu já tinha sentido um pouquinho do gosto quando eu tava fazendo faculdade, que eu morei sozinha por um tempo. E agora eu tô fazendo coisa de gente grande, sabe? Me bancando, pagando minhas contas, pagando meus boletos. E foi um passo muito grande que eu dei, essa independência e tal. E eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso na minha idade. Eu acho que a geração nossa aí dos anos 90 acaba por não ter o mesmo... as mesmas oportunidades que as gerações anteriores tinham de, ai, nossa, terminei faculdade, vou sair de casa. Eu sou muito feliz por ter conseguido isso, obviamente com a ajuda de muita gente, tá? Então, obrigada a pessoas que estavam envolvidas no processo, desde desabafos tristes até presentinhos, chá de panela, vamos dizer assim. Eu sou muito grata por cada um de vocês que fizeram parte disso. Próximo evento que foi assim, foi o ápice de 2022, de fato, foi a Bienal do Livro de 2022, ali em São Paulo. Foi muito especial, eu pude conhecer todos os meus amigos virtuais aí, pessoalmente. Foi um sonho realizado. Eu já tinha ido na Bienal em 2016, então eu já conhecia algumas pessoas, mas voltar pro YouTube me trouxe novos amigos, me trouxe novos inscritos, que é você aqui que tá me assistindo. Então, foi uma experiência deliciosa. Eu amei tirar foto com todo mundo, eu amei conversar e surtar com o livro com todo mundo. Eu me senti muito especial, eu me senti muito acolhida, muito abraçada. E um beijo muito especial pra Shadowranhas, que depois a gente foi jantar e aí teve chororô, teve risada, teve tudo. E foi muito especial. Eu vou guardar esse dia pra sempre no meu coração, esse fim de semana, na verdade. Mas foi maravilhoso. E vamos ver se irei na Bienal do Rio no ano que vem.
E por último, mais ou menos importante, show do Harry Styles. Um negócio que eu tava esperando desde janeiro, literalmente, que foi quando abriu a primeira venda dos ingressos. E eu falei, se eu não conseguir esse ingresso, eu não me chamo Ana Caralho. Eu consegui comprar num surto, não sei como, eu sei que eu surtei. E aí, finalmente, dia 6 de dezembro agora, teve o show. Foi assim, foi um surto. Foi um surto, porque choveu o show inteiro. Eu não estava de capa de chuva adequada para o momento. Eu tava com uma capa de chuva, mas ela não tava sendo muito impermeável, então eu me molhei inteira, eu fiquei rouca, mas foi, assim, sensacional. Ver o Harry Styles pessoalmente e falar, caralho, ele existe. Ele é uma pessoa, ele não é só uma pessoa que fica cantando ali, ele é gente, sabe? E foi muito especial, foi muito, muito, muito especial. Eu nunca tinha ido num show internacional, num show grande, porque se você é do interior como eu, você vai se identificar. Sabe aquelas exposições da cidade, exposições agropecuárias, assim? Que vai, tipo assim, Vitor e Léo, vai Jorge Mateus. Então, esse é o máximo de show que eu fui na vida. E esse, de fato, foi o primeiro show grande. Então, eu tava me cagando, mas foi, assim, muito especial. Eu vou guardar esse dia pra sempre no meu coração. Mas, enfim, esses foram os momentos especiais. Eu acho interessante compartilhar aqui, porque eu tô o tempo todo, querendo ou não, compartilhando minha vida com vocês, seja lá no Instagram, seja aqui. Então, eu acho importante dar esse highlight, porque muitas pessoas fizeram parte de tudo isso. Então, vocês sabem quem vocês são. Obviamente, obrigada a você que tá me assistindo agora. Eu acho que eu não teria tido ânimo de voltar pra cá e pro Instagram e tal, se não fosse pelos surtos compartilhados que a gente tem em relação a livros e produzir virou uma válvula de escape pra mim, e esse espaço aqui, o Instagram, virou a minha casinha, Caru's House. Então, muito obrigada a todos vocês que comentam, que se inscreveram, que compartilham os posts, que quando vem algum Reels que vocês identificam, vocês vão lá e compartilham. Pra mim, isso significa muito. E eu vou parar por aqui, senão eu vou chorar. Enfim, vamos pra música. Também tem muita música esse ano. Pra quem não sabe, meus bom dias lá no Instagram se resumem a musiquinhas que eu pego pra indicar pra vocês. Então, a gente tem alguns highlights aqui. Eu compartilhei minha retrospectiva do Spotify, mas assim, vou trazer pra cá também porque é importante. A música que tem destaque esse ano, com certeza, sem dúvida alguma, é Until I Found You, do Stephen Sanchez, que é uma música que me amarrou, falou assim, minha filha, você vai me ouvir até você cansar. E essa duração foi basicamente 2022 inteiro. É uma música deliciosa, perfeita, maravilhosa. O Stephen Sanchez tá fazendo tudo. Até nos outros álbuns, nas outras músicas dele, devo salientar. Mas enfim, vou tentar ir um pouco mais rápido pra gente poder, pra esse vídeo não ficar, tipo, com 1 hora de duração. Mas enfim. Segunda música, In The Blood, do John Mayer. Ele foi o artista que eu mais ouvi esse ano, pelo simples fato de que as músicas dele são deliciosas pra trabalhar. Ponto. É isso. Eu trabalhei muito esse ano, então, consequentemente, ouvi muito John Mayer. São músicas calminhas e gostosinhas. E eu sei que ele é o ex da Taylor Swift, sei que tem um BOzão ali. Mas, gente, fazer o quê? O que eu vou fazer? Nada. Terceira música é Take Back Thy Gift, da Andrea Von Kempen. Detalhe que todas as músicas e filmes que eu mencionar aqui vão estar mencionados aqui embaixo também, se você quiser pegar o nome. Música que me lembrou muito da época que eu tava lendo All Roads Lead Here. A melodia dela é muito bonita e também é muito especial pra mim. Próxima é Andy Breaks My Heart, do Leon. Nossa senhora, o tanto que eu gritei essa música. Não tá escrito. A próxima é Hold On, do Floor. O refrão dessa música, gente, simplesmente, ele me amarra e ele fala assim, filha, você vai colocar essa música pra repetir o dia inteiro. E eu faço isso. A próxima música é All Too Well, a versão de 10 minutos, porque como não mencionar? Então, exatamente, Taylor Swift fazendo sua morada aqui nesse vídeo. Aqui a gente também tem um highlight pra três músicas do Harry's House, que é As It Was, Grape Juice e Satellite, que são as minhas favoritas até o momento, assim. Fora Matilda, porque Matilda tem um lugar especial no fundo da minha alma. Então, né. A próxima é Baby Blue, do Luke Hemmings, o vocalista do 5 Seconds of Summer. Gostei muito dela, eu ouvi a primeira vez e falei, nossa, gente, mas que é isso? Que música que é essa? E aí eu me apaixonei e falei, não, vou ouvir até os meus ouvidos sangrarem. Eles não sangraram ainda, não quer dizer que eu ainda estou ouvindo. A próxima é Just My Type, do The Vamps. É uma banda que eu acho particularmente muito underrated, quer dizer, não é tão apreciada quanto deveria. Mais pessoas deviam ser fãs deles, eles são muito fofinhos. Próximo é Kayla, do Stephen Sanchez,
que também é... Nossa senhora, quando eu descobri essa música mais pro final do ano, mas quando eu descobri eu falei, caraca, ele não veio aqui pra brincar, né? Por último, mais ou menos importante, eu vou falar aqui as minhas favoritas do Midnight, da Taylor, que eu tinha que mencionar aqui também, que é Anti-Hero, Question, Bejeweled, Labyrinth, Sweet Nothing, The Great War e Mastermind. Pra mim são as minhas favoritas, assim, ela fez tudo nesse álbum, eu não preciso falar mais nada. E tem até post envolvendo esse álbum, então me siga no Instagram pra saber. Filmes, esse ano eu reassisti muita coisa, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de coisas repetidas, eu gosto porque me dá a sensação de controle, isso minha psicóloga falou. Então, eu gosto de coisa repetida, gosto de ver coisas repetidas. Então, como o meu ano foi muito turbulento, teve muito alto, teve muito baixo, eu precisava desse controle. Então, eu não vou mencionar os que eu reassisti, que são clássicos, eu sempre falo no Instagram. Mas, enfim, coisas novas que eu assisti, vai. Não tem ordem, tá, gente? Eu vou falando porque foi conforme eu lembrava. Vandinha, eu tô terminando a série ainda, eu tô vendo bem devagar com meu namorado, então tô gostando muito dessa série. E eu sou a lobinha dessa série. House of Dragon, eu deixei ela pela metade porque... Não sei por quê, porque eu sou idiota. Eu simplesmente fico adiando pra assistir, mas gostei muito do que eu assisti até agora. Eu tenho que dar um highlight aqui pra Minions, que foi um filme que eu vi numa ocasião muito especial da minha vida. Pantera Negra 2. O tanto que eu chorei nesse filme, não tá escrito. Simplesmente não tá escrito. Outro que eu vi esse ano, que foi mais fora da casinha, eu acho, pra mim, foi Corra. Que ele é um suspense, né, / terror. Assim, honestamente, eu não assisto filmes ou séries ou afins. Não consumo nenhum tipo de material desse gênero, porque eu tenho medo. Eu sonho com essas coisas, eu fico delirando, é bizarro. Então eu evito, mas nesse caso eu não fiquei com medo, não fiquei sonhando, enfim. Eu achei muito bom esse filme. Muito, muito, muito bom. E eu quero ver os outros desse mesmo diretor. O próximo que eu assisti foi Love and Thunder, Thor, né? Thor 4, acho que é. Gente, que filme ruim, hein? Minha nossa senhora, eu achei ele muito ruim. E o que é complicado, porque eu simplesmente amo Thor Ragnarok. Eu amo Thor Ragnarok. Simplesmente é sensacional esse filme. E aí eles vêm com Love and Thunder daquele jeito ali. Eu fiquei, gente, nossa, que decadência, hein? Ao passo em que DC tá ganhando mais espaço no meu coração por causa de Batman, que foi lançado esse ano. Eu falei, gente, sensacional. Edward Cullen como vampirão, morcegão, delícia. Foi maravilhoso assistir esse filme. Eu amei muito mais a pegada de mistério e de resolução de crimes e afins. Achei muito legal. O próximo que eu assisti foi Purple Hearts, que é o Continência no Amor. Aquele do Enemies to Lovers lá, que o carinha é soldadinho. Esse aí mesmo. O que eu vou falar desse filme? Eu gostei dele, mas assim, todas as partes que a menina abria a boca pra cantar, eu pulava. Porque pra mim aquilo ali não colou, não. Enfim, o próximo que eu assisti foi Modern Family. Eu ainda tô assistindo, porque eu sempre vi muito vídeo no Twitter sobre essa série. E chegou um momento que eu falei, chega, eu preciso assistir. E aí agora eu tô assistindo, eu tô amando. É muito gostosa essa série, pelo amor de Deus. Próxima é Stranger Things, a temporada nova. Eu reassisti tudo pra poder assistir a 4ª temporada. E que sabor de temporada, eu acho que ela pendeu muito mais pro suspense / terrorzinho ali. Só que pra mim não foi um terror traumatizante, foi um terror soft, vamos dizer assim. Que eu consegui assistir e tudo bem. E eu amei essa temporada nova, eu amei. Próximo filme que eu assisti, esse aqui é meio que um filme, não vou dizer biográfico, porque ele não é biográfico, ele é um negócio, que é Elvis. Eu acho que esse filme tinha que ter sido feito há uns bons 20 anos atrás, assim, porque a geração de agora meio que não é tão familiarizada com a peça Elvis Presley. Então, enfim, eu gostei muito desse filme, eu tenho algumas considerações sobre ele, mas eu pude conhecer mais da história do cantor e entender por que ele não teve uma carreira internacional, por assim dizer. Então, foi muito interessante ver isso. O próximo que eu assisti também foi Diana, aquele da Kristen Stewart. Eu achei muito bom. Eu não esperava assistir o que eu assisti, na verdade, porque ele pega muito mais pro psicológico, né, da princesa Diana e tudo mais. Então, foi bem interessante ver isso. A atuação da Kristen Stewart tá milhões. Uma das poucas animações que eu assisti esse ano também foi Luca, que já foi lançada há um tempo e que eu assisti só esse ano e que eu achei uma graça. Eu achei uma gracinha. Silêncio, Bruno! Bridgertons, 2ª temporada, eu também assisti. Tenho considerações. Eu prefiro o romance da 2ª, mas o enredo da 1ª, até o momento. Não li os livros de Bridgerton, então eu tô falando só como
a telespectadora e não como leitora. Também assisti Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, assim ficou em português. Gostei muito da pegada de terror, assim, pro lado da Wanda. Eu achei que ficou muito legal. Foi uma coisa que casou muito bem. Então, gostei. Mas ainda assim, eu acho que eu conheço muito pouco da Marvel pra poder entender sobre essa nova fase, e expansão e afins. Então eu fico tipo, o que tá acontecendo? E não, eu não assisti o What If, não assisti Loki, não assisti nenhuma dessas outras minisséries que eles lançaram pelo Disney Plus. Então, tô ficando pra trás, né? Próximo que eu assisti também foi Uncharted, do Tom Holland. Achei muito bom, só que assim, honestamente eu não lembro do que acontece nesse filme. Só sei que tem o Tom Holland, que é legalzinho. Penúltimo filme que eu também assisti, eu não anotei aqui, mas eu lembrei agora, que é O Amante da Lady Chatterley. Alguma coisa assim, que depois que eu vi esse filme, eu descobri que, na verdade, ele é adaptação de um livro que, na época que ele foi lançado, ele foi proibido, ele foi censurado. Por tratar de adultério, e acredito eu que o livro seja bem explícito, porque o filme é muito explícito, é só pra maior de 18, tá, gente? Cuidado. É bem gráfico. Mas eu achei muito bom, me deixou com vontade de ler o livro, porque pelas resenhas que eu vi meio por cima, o autor não fica superficialmente só falando do relacionamento entre o casal, mas ele coloca discussões que estavam fervilhando ali na época, também no livro. Então, eu fiquei muito curiosa. E ele foi lançado recentemente pela Antofágica, então eu tô louca por aquela edição. Mas assim, sem conto, né, gente? Vou esperar um pouquinho pra comprar. Por último, mais ou menos importante, o filme que eu assisti antes de ontem. Avatar 2. O Caminho das Águas lá. Eu tenho considerações sobre esse filme. Eu gostei muito. Eu sou apaixonada pelo primeiro filme. Eu amo o primeiro. Sempre que eu posso, eu reassisto. Mas esse segundo eu gostei, eu achei ele muito bom, achei a fotografia dele muito bonita, achei o enredo muito bonito. Só que eu particularmente tenho um problema muito sério em reciclagem de personagem, reciclagem de plot. E aí quando eu vi que aquilo ali aconteceu, eu fiquei tipo, ai, nossa. Ai, sabe, o James Cameron, ele é um diretor do caramba, por que ele vai tocar nessa ferida de novo, sabe? Já fechou, não precisa, move on, sabe? E aí isso me incomodou um pouco, então eu não aproveitei tanto o filme quanto eu gostaria. Mas ainda assim, o crescimento, o desenvolvimento dos personagens tá muito bonito. A trilha sonora tá muito bonita. Eu acho muito bonito como ele também soube muito bem expandir o universo ali de Pandora e tudo mais. Eu achei isso muito bonito. E é isso, acho que esses foram os highlights aí pra filmes e séries esse ano, pelo que eu consigo me lembrar. Eu vou começar então a questão dos livros aí com as decepções do ano, as tristezas, as quebras de expectativa do ano. Então, primeiro que eu vou mencionar aqui é um livro que ele poderia ter dado muito certo, mas que pra mim eu fiquei tipo, nossa, é isso, sabe? Nossa, tinha tanto potencial, sabe? Que é You've Reached Sam, do Sam Tal. Acho que é assim o nome do autor. Dustin Tal. Muito bom, gostei, assim, ok. Só que eu achei tão fraquinho. Eu acho que a premissa dele é muito interessante, que é o quê? A menina tava namorando um carinha, e aí esse carinha acaba por falecer. E aí um dia, ela numa onda de tristeza e luto e afins, ela liga pro celular dele e ele atende. Eu acho que esse livro tinha muito potencial a partir dessa premissa. Só que eu acho que o autor fez negócio meio água de salsicha, sabe? Meio qualquer coisa. E, tipo assim, a personagem principal me estressou em alguns momentos. E eu fiquei assim, ai, Então foi meio que decepção, assim. Eu tava muito curiosa pra ler esse livro e acabou sendo uma decepção. Foi um dos primeiros livros que eu li no ano, inclusive. O próximo foi um que eu também tava muito hypada, porque o livro prometia um personagem bem parecido com Jack Frost e 2 estações do ano se apaixonando. Só que o desenvolvimento também ficou, tipo, tão meia boca, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, que é Seasons of the Storm. Eu comecei a ler esse livro com o Rick, mas no meio do caminho eu fiquei, gente, mas o que tá acontecendo, sabe? Essa história não vai andar? Então eu li, mas eu abandonei. Foi um dos livros que eu abandonei esse ano e eu fiquei tipo, Próximo livro também que eu abandonei foi Pra Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que é porque eu já tinha lido algo semelhante ali por perto, quando eu li esse livro, que eu falei, sério, eu não tô afim de ler isso de novo, sabe? E eu falei, let it go. Aí eu só abandonei ele. Mas
talvez um dia eu volte e leia ele. Não sei ainda, preciso pensar. E por último, mais ou menos importante, o livro que, infelizmente, eu queria gostar. É minha segunda tentativa com essa autora e ela foi pro ralo de novo, que é Corrupt, primeiro livro de Devil's Night. Gente, esse livro pra mim foi simplesmente intragável. Eu não conseguia ler, eu não conseguia me conectar com nenhum dos personagens. Eu fiquei com ódio, eu fiquei com raiva da personagem principal. Os gurizinhos, que é pra ser os 4 cavaleiros lá, todos os guri que mal saíram das fraldas, sabe? Eu fiquei, ai, olha, juro, eu tentei gostar, eu juro que eu tentei. Mas assim, simplesmente intragável esse livro. Eu queria muito ter gostado, gente, mas não rolou. Não sei se vou tentar mais algum outro livro da Penélope Douglas. Falaram que Birthday Girl é legal, mas eu sei mais ou menos sobre o que se trata e eu fiquei tipo, será? Agora vamos de fato aos favoritos do ano, aos livros destacados esse ano. Até agora eu li 60 livros, tá? A gente tá no dia 19 de dezembro. Mas eu ainda tô lendo Os Tambores do Outono de Outlander e eu quero ler mais algum até o ano terminar. Então, caso isso aconteça, vou atualizar no Instagram e não aqui, porque eu já tô gravando esse vídeo, não tem como eu saber do futuro. Mas, enfim, até o momento li 60 livros. A minha meta era 50, então bati. Vamos começar então com alguns autores que eu precisei destacar aqui, que foram autores que eu conheci. 2 deles foram autores que eu conheci esse ano e que eu fiquei assim de queixo caído. E outro eu já conhecia, mas tá aqui porque é simplesmente sensacional. Vou começar com Emily Henry. Eu li os 3 livros mais conhecidos dela esse ano, que Leitura de Verão, De Férias com Você, e o próximo que vai ser Ficou como Loucos por Livros, algo assim, Amantes de Livros, Book Lovers. E eu levei uma rasteira, eu fiquei assim sem chão, eu fiquei completamente embasbacada com os 3. Os 3 foram 5 estrelas favoritados. Sensacional! Leiam Emily Henry, eu acho que as pessoas da minha idade, da minha geração, vão se identificar com muita coisa. Muita coisa. Eu não falo pela geração mais nova, porque eu não sei como é que é a geração mais nova. Mas a minha eu acho que vai se identificar com muita coisa que é falada aqui. E não é só coisa de geração também, não. É coisa muito de família. Nossa, gente, a Emily Henry, ela entregou, entendeu? Ela prometeu e ela entregou. Simples assim. Então, se você gosta de romance, tem alguma dúvida, será que eu leio Emily Henry? Lê! Uma autora nacional agora, que foi... Eu simplesmente devorei 8 livros dela esse ano. 8. Então, assim, ela precisava de um destaque aqui, que é a Cynthia Basso. Mulher, o que você fez comigo? Entendeu? Eu conheci a família Kingston esse ano, eu li todos os livros da família Kingston esse ano, e eu também li um livro extra que envolve a família Kingston. E eu fiquei completamente apaixonada. Foram livros que... Sabe aquele filminho de comédia romântica que você assiste quando você tá triste? E aí você fica feliz depois que você assiste? Os livros dela, pra mim, são isso. A família Kingston me acolheu, eu me senti muito abraçada a história inteira, eu dei risada, eu chorei. Foi assim, foram livros que são muito leves, são leituras muito gostosas e muito rápidas. Então, é de fato um filme de comédia romântica na sua cabeça, entendeu? E me lembrou muito de A Proposta, o filme que eu amo, simplesmente amo esse filme. Então, foi muito gostoso, foi uma jornada deliciosa passar por todos os primos da família Kingston. Assim, se você quiser escrever mais livros da família Kingston, eu não vou reclamar, tá bom? Eu vou ficar de joelho e dar glória a Deus, entendeu? E por último, mais ou menos importante, não é a primeira vez que eu falo dessa autora aqui, esse ano, nem ano passado, mas eu preciso dar um highlight pra Mariana Zapata aqui, porque assim... Eu simplesmente tô lendo um livro dela por ano. Porque eu sou muito cagona e tenho medo de me decepcionar. Porque todos os 3 que eu já li até hoje dela, eu gostei muito, eu amei. E 2 deles eu favoritei. Então, tenho medo de me decepcionar com alguns livros dela. Mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, pra ser bem honesta. Mas eu precisava mencionar a Mariana Zapata aqui, porque os livros dela são calhamaços, mas ela sabe desenvolver um personagem, ela sabe, olha, arrepia, ela sabe desenvolver um relacionamento na história, ela sabe fazer um slow burn. Nossa, essa mulher, ela simplesmente sabe. Os livros dela são publicados aqui no Brasil pela editora Charme. E ela tá arrasando. Inclusive, só mencionando, os livros da Cynthia, da família Kingston, são todos disponíveis no Kindle Unlimited. Então, se você tem assinatura, dá uma chance, porque são muito gostosinhos. E Mariana Zapata, mais uma vez, fazendo tudo com esse outro livro dela, que eu vou mencionar agora nos favoritos. Vamos, de fato, aos favoritos. Eu separei em 2 seções. Favoritos
E dentro desses favoritos eu separei alguns pra dar um highlight, pra dar um destaque especial, que foram livros que eu me surpreendi, vamos dizer assim. Então, o primeiro livro que eu favoritei esse ano foi de uma autora que eu já mencionei, que é Emily Henry, que foi People We Meet on Vacation. Aqui a gente tem um Friends to Lovers, só que aconteceu alguma coisa aí no meio da história, e aí eles pararam de conversar, e aí eles têm esse combinado de viajar todo ano, e aí acontece que eles combinam uma última viagem aí. E a gente vê o desenrolar de toda a história, a gente vê muitas questões dos personagens individualmente. E esse livro foi meu primeiro contato com a Emily Henry e foi sensacional. Tem muita gente que fala que esse aqui é o mais fraco dela e eu discordo. Aqui eu acho que ela desvia um pouco do Enemies to Lovers. Eu acho que ela soube muito bem desenvolver personagem, desenvolver romance e desenvolver a história também. Eu acho que é um livro muito gostoso pra você ler nas férias, pra você ler numa praia, porque esse livro fala de viagens, então eu amei esse livro aqui. Eu sou apaixonada por todos os personagens da Emily Henry. Aqui, a Poppy e o Alex Nielsen, gente, eu me vi em todas as personagens principais da Emily Henry. Ela simplesmente fez isso. O próximo livro, então, que eu favoritei esse ano foi O Rei do Petróleo, da Cynthia Basso, que é o livro 1 da família Kingston. Foi a minha porta de entrada pra autora e foi uma leitura deliciosa. Eu li esse livro, sei lá, em 2 dias de madrugada, assim. E foi delicioso, e agora eu tenho ele físico pra quando eu quiser reler. E foi... Eu acho que de todos é o livro que eu tenho mais carinho, porque foi de fato onde começou tudo. E eu amo o Lane Kingston. Eu não tenho nada mais a dizer sobre este homão. O próximo que eu favoritei esse ano, eu não tava esperando favoritar, mas depois de, sei lá, 30% do livro, esse livro me jantou, ele me devorou. Ele falou, minha filha, você não vai levantar até você me acabar. O que foi o caso de O Resgate no Mar, Outlander 3. Gente, o tamanho dessa trolha. Eu demorei meses pra ler esse livro aqui, tá? Não foi numa sentada só, não foi do dia pra noite, eu demorei meses. Mas esse livro, ele é sensacional, ele é delicioso. Eu não sei o que a Diana Gabaldon usa, o que ela fuma pra inventar tanta história. Porque, tipo assim, a série já vai ter 10 livros. Todos eles têm uma média aí de 400, 500 páginas. Então, assim, né? Esse livro aqui, ele me destroçou. Gente, aqui a gente tem um negócio... Eu não posso falar porque é um spoiler gigantesco da história. Mas tem um negócio pontual, assim, que, olha, me arrepia tudo. Sensacional, brilhantemente escrito. É um livro lento, os livros de Outlander são lentos, por isso que eu tô fazendo junto com a Cleita essa leitura, essa buddy read nossa, dura 1 ano inteiro, então a gente tem 6 meses pra ler um livro e 6 meses pra ler outro. Ano que vem, como é o 5, é um livro gigante, a gente vai dividir ele pro ano inteiro, nesse caso. Mas é um livro arrastado, é um livro mais lento, é uma história muito densa, mas foi uma jornada bizarramente bem feita, bem escrita. Jamie Fraser continua sensacional. A Claire continua perspicaz, sensacional, do caramba. E a gente tem a introdução de outros personagens aqui na história também. Então, livraço, gente, livraço. Mas tem que cuidar, tá, gente, com gatilho, porque Outlander já é conhecido, né, por ter isso. Então, sempre se informem a respeito disso, tá? O próximo livro que eu vou mencionar aqui é aquele que eu falei da Mariana Zapata, o único livro dela que eu li esse ano, que é A Muralha de Winnipeg Hill. Li ele por influência da Thaís, que é uma das morangas, e... A Mariana Zapata, ela sabe. Parece que ela pegou meu cérebro e falou assim, nossa, vou pegar todas as expectativas românticas e de relacionamento dessa menina e vou botar num livro. E foi o que ela fez. Junto com All Roads Lead Here, aparentemente. Mas aqui a gente tem... É muito bom esse livro, eu não sei nem descrever ele. Mas basicamente a gente tem a Vanessa, que ela é uma publicitária e ela basicamente é assistente de um jogador de futebol americano muito famoso. Só que assim, ela não é nem um pouco valorizada, sabe? Ele não fala com ela, assim, ela tá de saco cheio. A gente começa o livro assim, com ela de saco cheio. E ela simplesmente pede demissão. Chega um dia aí que ela pede demissão. E aí, no dia seguinte, basicamente, esse moço, esse jogador, chamado Aiden Graves, vai até a porta dela e fala assim, não, você simplesmente não pode se demitir. Eu preciso de você. E aí a gente tem um processo muito bonito de conhecimento. Porque o Aiden, ele realmente
não dava a mínima pra Vanessa. Ele realmente não conhecia ela. Só que é muito interessante como, a partir do momento que ela some, ele percebe a falta, sabe? E a gente vê também a profundidade dele, a gente conhece um pouco mais do porquê que ele não conversa, porquê que ele é quietão, e afins. E a Mariana Zapata não falha nesse aqui também. Ela faz um slow burn delicioso. A gente tem uma personagem que eu também me identifiquei. Então, foi uma leitura deliciosa. E eu quero reler esse livro. Eu li a primeira vez ele pelo Kindle. Então, eu comprei a versão física. E dessa vez eu quero ler ele na versão física. Se possível, ainda esse ano. Porque nada como terminar 2022 com um livro que eu amei. Então, vem aí. O próximo livro que eu favoritei esse ano, novamente trazendo essa bichinha aqui, que é a Emily Henry. E eu tava com medo de leitura de verão, pra ser bem honesta, porque eu fiquei achando que ele não seria tão bom quanto People We Meet on Vacation. E ele também já tava muito hypado, porque eu li ele bem na época que ele foi lançado aqui no Brasil em português, como leitura de verão. E eu simplesmente, novamente, levei uma rasteira absurda da Emily Henry. Eu acho muito interessante a forma como ela consegue abordar tantos temas diferentes nos livros dela, sem que eles pareçam semelhantes, vamos dizer assim. Chorei muito com esse livro aqui, no final desse livro aqui, principalmente. Foi um livro que me deu uma rasteira. É um livro que te faz pensar muito sobre as coisas da nossa geração, sabe? Não é nem questão de nossa geração, gente. Eu não sei porque eu tô falando geração, porque não é geração. Mas coisas da vida, sabe? Porque todos os livros dela têm um acontecimento pontual, um acontecimento X, que faz a personagem ser quem ela é hoje. E ela sabe trabalhar muito bem isso, e ela é uma autora muito pé no chão, eu acho. Ela coloca os personagens dela na terapia, entendeu? Ela não fica, ai, você vai me curar. Não, entendeu? É isso que eu amo na Emily Henry. Ela é honesta, ela é sincera, ela é pé no chão, ela é século XXI, sabe? Leiam, deem uma chance pra Emily Henry. Ela faz muito bem o que ela faz. E aí? Eu esqueci de mencionar um, que na verdade eu li no Kindle, por isso que eu esqueci de mencionar ele. Que é Faça um Pedido, da Olivia Uvi-Pleiss. Eu não sei se é assim que fala o sobrenome dela, mas é uma autora nacional. E ela escreveu esse livro chamado Faça um Pedido. Sabe aquele filme, De Repente 30? Pensa nele numa versão, assim, muito mais triste. Numa versão fundo do poço. É esse livro. E eu chorei muito. Eu terminei esse livro, assim, sem conseguir enxergar as páginas, de tanto que eu tava chorando. Então, assim, foi uma leitura... Olha, até me arrepia. Foi uma leitura que eu não esperava ser o que foi. Eu acho que essa é a questão. Eu esperava um livro de comédia romântica, um negócio bonitinho, porque eu já tinha lido outros livros da autora. Eu li Os Padrinhos e também li a trilogia dela de máfia. Só que aí, quando eu cheguei nesse livro, eu falei, deve ser uma coisa fofinha, deve ser uma coisa engraçada. Só que não. Ele é um livro triste. E eu chorei muito. Eu chorei muito, 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 muito nele. Eu acho que ele é uma versão, talvez não tão romantizada de... Pensa no filme De Repente 30, só que sem romantizar a coisa bonitinha. Voltei, fui pra frente no tempo e agora tudo deu certo, uhul, sabe? Eu acho que a forma como a Olivia colocou essa história, mesmo assim de uma forma triste, ficou muito bem feito, ficou muito bonito e eu chorei muito e eu favoritei esse livro. E eu quero comprar a versão física dele, porque eu sofri muito nesse livro. Então, o último favorito aqui, antes da gente partir para as surpresas do ano, os livros que me surpreenderam, que eu não esperava e gostei pra caramba. Vou mencionar mais um dela, Emily Henry. Que ódio! Eu vou confessar. Comecei esse livro aqui, eu tava morrendo de medo de não gostar, porque eu não estava me identificando com a personagem principal desse livro, que é a Nora. Só que aí, começou a avançar na história e eu falei, gente, essa mulher, eu tenho muitas coisas semelhantes com ela. O que tá acontecendo? Não tava assim até 2 páginas atrás. O que tá rolando? Mas enfim, vou tentar explicar sobre o que é a história. A gente tem aqui a Nora, que é a personagem... Eu vou tentar exemplificar da mesma forma como ela faz no livro. Sabe aqueles romances clichêzinhos que a gente assiste? Que o carinha da cidade grande namora uma mulher independente, incrível, sensacional, e aí ele, por alguma situação, ele acaba tendo que ir pra uma cidadezinha do interior, e ali ele se apaixona por uma local, e acaba ficando com ela, enfim. A Nora é a moça da cidade grande, que fica pra trás, basicamente, que é a que leva o fora, vamos dizer assim.
E isso já tem acontecido em alguns relacionamentos dela já, então ela acabou concluindo isso a respeito de si mesma. E ela trabalha com livros, ela é uma... Não é uma editora, eu esqueci o nome disso. Quando você gerencia os autores, é tipo isso. E aí ela conhece o Charlie Lastra, que é um editor, e por alguma razão X ela tem que ir pra uma cidade pequena. E... Ai, gente, essa é uma história que eu não esperava gostar, mas que eu amei. O tanto que esse livro me surrou em diversas questões. Eu acho que é a mensagem principal sobre pertencer a algum lugar, sobre ter alguém. Nossa, gente, essa mulher... Eu não achei que eu ia favoritar esse livro, mas novamente a Emily Henry fez tudo na minha vida. Então, sim, lerei até a bula dos remédios dela, lerei a lista de mercado dela, lerei tudo que essa mulher lançar, porque ela não falhou comigo até agora. E todos os livros dela me impactam de formas completamente diferentes. Vamos partir para os livros que eu não esperava ler o que eu li e fui surpreendida. Não necessariamente favoritei o livro, mas fui surpreendida positivamente e merece o destaque aqui. O primeiro deles que eu vou trazer pra cá é o Luzes do Leste, da Brittany C. Cherry, que é o livro 2 da série Bússola. Por que que eu mencionei esse livro aqui, nesse vídeo? Eu acho que eu favoritei ele, nesse caso. E é justamente essa a questão. Porque eu nunca favoritei um livro da Brittany C. Cherry. Eu já li 5 livros dela, não li Vergonha ainda, mas eu li a série Elementos e comecei a série Bússola. Esse aqui é o 6º livro dela que eu li. E até o momento eu não tinha favoritado nenhum livro dela. Nenhum livro dela tinha me impactado dessa forma, a ponto de eu favoritar. E esse caso foi diferente. Eu favoritei esse livro e eu não esperava favoritar ele. Acho que essa é a questão. A Brittany C. Cherry, gente, é o Nicholas Sparks de calcinha. É isso, sabe? Ela escreve drama, ela escreve sofrimento. Minha única questão com ela até então eram os finais muito corridos. Ela faz a resolução da trama dela muito rápido, em pouquíssimas páginas. E nesse caso não foi muito diferente, mas o enredo desse livro, acho que ele me abraçou muito mais do que qualquer outro livro dela que eu tinha lido antes. Então, ele merece esse highlightzinho aqui nessa parte do vídeo. O próximo que eu vou mencionar aqui é um que... A vibe desse livro foi palpável, assim, foi uma das leituras que eu mais me senti imersa, ever, na vida, que é The Ex-Hex. Aqui no Brasil ele ficou como A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. Assim, eu amei esse livro. Acho que na época eu dei 4 estrelas, 4 estrelas e meia, acho que eu não favoritei, mas eu me senti dentro da história, eu me senti na cidadezinha que se passa a história. A autora, ela ambienta muito bem, ela soube fazer isso muito bem, ela soube usar os recursos dela, que é a temática do Halloween, e ela fez isso muito, muito, muito bem. Esse livro me lembra daquele filme da Disney, Bem-vindos a Halloween Town, me lembra de Abracadabra, me lembra da Magia e a Sedução, todos esses filmes, assim, de cidade pequena, de bruxa, pega aquela coisa do outono, laranja, cores terrosas, sabe? O café quentinho, é isso. A vibe desse livro foi sensacional. A história também é muito boa, não vou deixar de dizer isso. É uma história muito boa. Gostei, inclusive, muito de todo o livro como um todo, mas a ambientação precisa do destaque aqui, porque foi muito, muito, muito bem feita. Penúltimo livro desse ano, que eu vou mencionar como mais um destaquezinho, é um livro que eu não tava dando nada, que honestamente eu tava esperando uma coisa meio Diário da Princesa, uma coisa mais A Seleção, só que eu recebi muito mais e eu fiquei simplesmente chocada por isso. Eu terminei o livro, assim, aplaudindo, tá? Que é O Reino de Zália, da Luli Trigo. Eu simplesmente amei esse livro aqui. Eu esperava que fosse ser aquela coisa mais superficial de A Seleção, em que você não desenvolve mundo, você não desenvolve questão política, você só apresenta ali o casal romance, sabe? Só que não foi isso que eu tive aqui. Eu tive, sim, romance, mas eu tive uma história deliciosa de ler. Uma história muito boa. Aqui a gente tem a Zália, que é a segunda filha, a caçula da família. Ela tinha um irmão mais velho que acabou por falecer por algumas questões. E aí, o irmão mais velho, que era, de fato, o próximo na sucessão do trono, por falecer, passa essa coroa pra Zália. Então, ela se vê nessa nova realidade dela, em que ela tem que se preparar pra ser uma monarca, pra ser uma figura pública, pra ser, enfim, né, pra dirigir um país. Então, eu achei esse livro muito bonito, muito bom.
Ele foi muito rápido de ler, eu amei o ritmo dele. Eu adorei a forma como a Luli guiou esse livro aqui. A gente tem sim um romance, mas a gente tem muito mais da Azalea. Eu acho que a gente tem um amadurecimento bizarro dela aqui nesse livro. E eu recomendo muito esse livro, ele foi de fato uma surpresa. E se você quer saber mais, eu tenho uma resenha dele aqui no canal, tá? Em que eu surto muito mais. Aqui eu tô tentando fazer um resumo bem breve. Mas é muito, muito, muito bom esse livro. Eu não esperava ler o que eu li de fato. E por último, mas não menos importante, eu trouxe aqui um livro que eu até hoje tô me coçando pra ler a sequência. Que é um livro que eu já cheguei não esperando muita coisa, porque ele foi vendido de uma forma um pouco errada. Mas que no fim das contas eu fiquei assim, obcecada. Que é Prazeres Violentos, da Chloe Gong. Gente, esse livro é vendido como uma releitura de Romeu e Julieta, em Xangai. Só que se você chega no livro esperando muito romance, você se decepciona. E é isso, sabe? Esse livro aqui, ele não é um romance, ele não tem romance, na verdade. A gente tem muita migalha. Isso a gente tem, nossa senhora, a gente tem migalha pra caramba nesse livro aqui. Mas esse livro aqui é sobre uma cidade. E é sobre uma doença que tá se espalhando nessa cidade. E as pessoas de ambas as gangues, no caso, que a gente tem sim elementos de Romeu e Julieta aqui, obviamente. A gente tem gangues rivais, a gente tem o amor proibido e afins. Então, é isso que tem de Romeu e Julieta, sabe? Questão de família e tal. Mas a história me prendeu de uma forma que eu não tava esperando. Porque eu penso, nossa, se o livro não vai ter romance, o que vai me prender, sabe? E essa trama foi sensacional de ler. Foi uma leitura um pouco mais difícil, porque o inglês dele é um pouco mais rebuscado. Mas eu achei esse livro sensacional. Ele fala muito, ele tem um contexto muito bem feito, sabe? Da época ali de Xangai dos anos 20, se não me engano. E foi uma leitura deliciosa. Gente, se a Juliette existisse, eu ia falar, filha, pisa na minha cara. Livro simplesmente sensacional. Eu tô me coçando pra ler a sequência, porque realmente foi um livraço. Eu tenho um vídeo também dele aqui no canal, se você quiser ir lá assistir. Mas baita destaque desse ano. Esse livro aqui foi sensacional. Ai, Ana Caru, qual que foi teu livro favorito do ano? Não sei, não tenho livro favorito do ano. Não me façam escolher, foram muitos livros bons que eu tive, tá? Ana Caru, qual que é teu favorito da Emily Henry? Não sei, todos. Eu literalmente favoritei todos. Vocês não podem exigir isso de mim, porque eu realmente não vou saber. Meu cérebro vai pifar. Então é isso, gente. Essa foi a minha retrospectiva aí de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um ano bizarro, foi uma montanha-russa e eu amei todo o processo. Me conta aqui embaixo, então, quais foram os livros favoritos desse ano pra você. Quais foram os filmes, músicas, séries favoritos desse ano também, que eu vou adorar saber e também colocar na minha listinha, tá bom? Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, mais uma vez comenta aí quais são os seus favoritos do ano, quantos livros você leu e afins, tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!